É isso aí, meu povo. A nós aqui, outra vez, para a nossa devocional. E eu quero abrir com você aqui o livro de Jó, capítulo 1, verso 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Pessoal, a história de Jó, todos nós, pelo menos assim, já ouvimos falar, já conhecemos, entendemos que a vida de Jó para nós é um sinônimo de paciência, não é verdade? Ah, fulano para aguentar a Jéssica tem que ter paciência de Jó. Para aguentar o fininho, a Jéssica para aguentar o fininho tem que ter a paciência, não é assim? Então, quando a gente vai ver aqui, esse ideal aqui do que a palavra de Deus nos mostra, vai mostrar também que essa paciência, marcando a vida de Jó, marcou também algumas fases da vida dele, principalmente quando foram questionadas aí pelo diabo, questionada pelos amigos, questionada pela mulher. São fases da nossa vida que todos nós passamos e que nós precisamos atentar e considerar. Veja bem aqui, quando a gente fala sobre isso, no verso 3 aqui de Jó, vai mostrar que Jó, ele tinha uma condição muito boa. No verso 3 diz: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 1.000 jumentos, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ou seja, a primeira fase na nossa vida, na vida cristã, é essa fase onde nós, quando aceitamos a Jesus, nós trazemos conosco ali aquele sucesso que nós já tínhamos. Nós já éramos ricos pelas heranças que nós recebemos, a empresa que herdamos, o nosso trabalho com que nós ralamos e trabalhos com que alcançamos as coisas, às vezes, errado. Aquele tempo que a gente recebia aquela propina, aquele tempo que a gente fazia as coisas erradas, a gente fraudava ali a questão do fisco, por exemplo, para reter os impostos. Ou seja, essa primeira fase na nossa vida, ela vai dizer muito a respeito também desse tempo que nós vamos ter aí, vamos dizer assim, reconhecendo que nós temos favor diante de Deus ou sem Deus, porque nós ainda estamos com a cabeça lá fora. Só que isso precisa mudar e já dar espaço para a segunda fase, que é essa fase de uma evolução ainda maior. Nós precisamos ter essa evolução ainda maior e melhor dentro daquilo que a palavra aqui nos falou. Ou seja, nós precisamos também, queridos de casa, observar aqui quando esse favor, ele é confrontado, quando ele impede da gente reconhecer ali os favores de Deus sobre as nossas vidas também. Esses favores de Deus, tal qual estava ali, por exemplo, aquele homem que tinha a mão ressequida e quando ele foi para ser curado, ali ele foi questionado. Ele tinha um problema, ele trouxe um problema. Mas quando ele foi questionado, o problema dessa fase é quando a gente passa a não reconhecer aquilo que Deus faz especificamente para as nossas vidas, a não reconhecer aquilo que Deus tem feito. E aquilo que Deus quer que nós façamos é que cresçamos nesta fase de vida, fazendo com que esse crescimento ele se dê principalmente pela forma correta com que nós lidamos com os milagres que ele faz. Jó, ele tinha os seus bens, perdeu tudo, a sua esposa chegou a colocar na conta da integridade a perda de tudo isso, mas como a Bíblia diz lá que em todo tempo Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma, essa condição, ainda que passemos pela fase do questionamento, ali daqueles confrontos a Deus, nós precisamos fazer esses confrontos para entender, como nós sempre aprendemos, não o porquê das coisas, mas para entendermos o
para quê de todas as coisas? E esse questionamento que a gente deve fazer, ele tem que ser pautado aqui nas Sagradas Escrituras. Ele precisa ser ali buscado na Bíblia. E muita gente tem deixado de experimentar as promessas de Deus, vendo, igual ontem eu falei na nossa igreja lá, nos filmes, os Vingadores, tem sempre aquelas cenas pós-crédito, não é verdade? Acabou o filme. Aí depois você espera subir as letrinhas ali, aí eles dão uma ceninha pós-crédito, que já é um gancho para o filme seguinte. Tem muito crente que perde essa fase da vida porque não conhece esses pós-créditos, não conhecem o escritor, o autor, o diretor daquela obra, porque não leem a Bíblia. Ou seja, os questionamentos que a gente precisa fazer a Deus, eles têm que vir da nossa leitura nas Sagradas Escrituras. Ou seja, Deus lá em Isaías 43, 26, nos ensina assim, que Deus convidando ali o profeta, falou, ó, vamos entrar aqui numa demanda aqui nós dois, você vai despertar a minha memória, vai trazer à minha memória ali o que você fez de bom, para que eu possa te justificar no final. Olha que legal, Deus, ele faz esse convite, ele nos permite. Jó, ele fez. Só que Jó, ele fez um tipo de questionamento e que ele recebeu foi outro. Quando Jó questionou a Deus, será que a vida do homem, ela não presta por si só? Então pode deixar para lá. No final das contas, Deus falou para ele assim, Jó, meu amigo, vem aqui. Onde você estava quando o sol foi criado? Onde você estava quando a lua foi feita? Entende isso? Porque Deus estava mostrando para ele toda a sua soberania. E dentro desse processo incrível na vida de Jó, aí que ele entendeu e ele mudou a sua fase. Ou seja, ele viveu ali a sua fase mais linda, quando ele passou a confiar no favor de Deus. Ele passou a viver o favor de Deus. E ele, então, saiu de um estágio de um mero religioso para um homem espiritual, um homem onde ali ele já tinha alcançado a maturidade, um homem que entendia o que era perdoar, um homem que entendia o que era depender de Deus, um homem que entendia o que era glorificar a Deus, porque ele mesmo reconheceu, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, essas fases da vida, a nossa vida cristã, elas precisam ser passadas. E elas não podem, nós não podemos lidar com elas como os nossos filhos, por exemplo, lidam com o videogame. Ali eles querem passar de fase e pronto e acabou. Eles querem chegar na última e pronto e acabou. Mas nós não. Diferentemente, a vida, o jogo da vida real, ele requer de nós que passemos por esta fase ou estas fases, mas que nos apropriemos de todos os ensinamentos que ela nos traz. Então, hoje, nós temos que pensar que uma semana inteira vem pela frente e essa semana, ela está pronta para você. Então, se aproprie para as bênçãos que Deus tem para você, porque as dificuldades serão normalmente essas permitidas por Deus, certamente elas te prepararão para receber o dobro de Deus como Jó recebeu. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.